E aí, pessoal, tudo beleza? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre como você entender, como você estudar opções binárias, como você colocar uma aplicabilidade em opções binárias de uma forma que você realmente consiga sanar o que é essa movimentação. Porque muitas pessoas, por exemplo, me perguntam, falam assim, Cadu, qual é a vela específica que eu tenho que fazer aquela entrada naquela região? O que eu tenho que fazer para eu sair vitorioso naquele trade? Muitas pessoas ficam se apegando a apenas a movimentação da vela aqui, quando na verdade existe um contexto por trás. Ó, ela não fez o que eu queria aqui, mas eu vou fazer aqui novamente porque o movimento do gráfico, a leitura gráfica me mostra o que? Uma subida, um fluxo de comprador na região. Aí você fala assim, mas como você está vendo isso? Eu estou vendo através de uma movimentação do gráfico. Não é essa vela aqui, porque se fosse por essa vela aqui, ó, com esse pavio imenso aqui em cima, eu entraria vendido. Eu entraria vendido se fosse por esse pavio aqui, se fosse por essa vela. Vocês têm que entender isso. Não é a vela que vai fazer a sua entrada, é um contexto. Ela faz parte do contexto? É claro que ela faz parte do contexto. Porque muitas pessoas me perguntam isso. Muitas pessoas me perguntam isso. Eu vou até tirar essas linhas aqui. Me perguntam essa questão. Me perguntam sobre qual é essa determinação de entrada. Então vocês têm que entender e estudar da forma correta. Estudar da forma correta. Muitos de vocês fariam isso. Depois de uma queda, uma subida, o preço trabalha dessa forma. E aí quando deixou esse candle perto desse topo com esse pavio, o que a maioria de vocês fariam? Entrariam vendido aqui. Entrariam vendido aqui. Mas o gráfico estruturalmente, ele não me mostra isso. Estruturalmente ele me mostra ali uma oportunidade de compra, uma oportunidade de compra. Aí você fala assim para mim, poxa Cadu, mas como você consegue enxergar isso? Eu consigo enxergar isso através de entender o gráfico. Olha só que interessante aqui no YouTube. Essa seguidora aqui, nova no canal, diz assim, ó, com tantos canais de OAB no YouTube, você é o único que realmente abre os nossos olhos. Ninguém fala sobre movimentação do mercado. É só bateu, entrou, terceiro toque entrou. Eu ainda não tenho frutos, mas vou ser eternamente grato por me mostrar o caminho. Por quê? O pessoal está cansado disso. Análise gráfica não é isso. Tem muita gente que me pergunta mesmo assim, fala assim, Cadu, aqui você entrou porque o candle ele formou rápido, ele veio com tudo e tocou. Ou outras pessoas falam assim, Cadu, eu sei por que você entrou ali, eu sei por que você não entrou porque o candle veio na região, veio bem devagar e veio rompendo, e por isso você não entrou. Porque se o candle vier rápido ou o candle vier devagar, eu tomo uma atitude. Não é isso. O candle, se ele vier rápido ou vier devagar, ele vai fazer parte de um contexto de leitura gráfica. Ele vai fazer parte de uma movimentação, a parte de um porquê. Quando eu chego aqui, deixa eu mudar a linha aqui. Quando eu chego aqui, eu já vejo as movimentações, eu já vejo as ondas, eu coloco a aplicação aqui das teorias e eu já sei que nesse momento aqui, em relação à média do volume, compradores estão entrando na região. Eu sei, só de olhar o gráfico me mostra isso. Ele já quebrou a tendência de baixa, e está desenvolvendo uma tendência de alta. E como você vê isso, Cadu? Eu vejo isso através das ondas, através da movimentação do gráfico.
Quando você aprende análise gráfica, você aprende a fazer uma leitura correta do gráfico. Essa leitura, ela nada mais é do que você compreender o que o gráfico está te mostrando do que ele quer fazer. Simples assim. São leituras simples, objetivas, mas que existe o quê? Existe um método, uma lógica por trás. Eu já falei para vocês, já falei para o pessoal, vou abrir de novo o gráfico aqui, ó. Acho que vou fazer uma entrada de novo aqui. Já falei para o pessoal do treinamento, quem está no treinamento, que eu uso um método chamado método de Oclan, que é onde eu transformo aquilo que é complexo em simples. E esse simples não significa que é fácil. O simples significa que é lógico. É lógico. Vocês viram, eu estou falando aqui ao mesmo tempo. Fiz a minha entrada, estou explicando para vocês, estou olhando o gráfico. Já vi o gráfico me mostrando uma outra entrada. Abri novamente o mesmo par e fiz a entrada. Qual é a dificuldade nisso? A dificuldade é porque você não sabe ler o gráfico, você não sabe ler a movimentação gráfica, você não entende a movimentação das opções binárias, você não entende como estudar da forma correta opções binárias. Quando você entender como estuda, quando você começar a entender como é que se movimenta o gráfico, você vai fazer entradas assim, ó, simples. Você vai chegar aqui num gráfico que parece horrível, fazer uma entrada. Você já vai ver outra oportunidade, vai entrar e assim sucessivamente. Eu já mostrei aqui no canal, você pode ver, foi essa semana mesmo que eu coloquei um aluno que fez de R$70 a R$52 mil. É surreal, surreal a assertividade. Por quê? A partir do momento que você aprende certo, você faz da forma certa. Fazendo da forma certa não tem erro. Aliás, quando eu digo que não tem erro, eu não quero dizer que é 100%. A análise gráfica, ela te proporciona ali até 75, 80% de uma assertividade quando feita a análise da forma correta. Porque 25% dos movimentos são feitos de rompimentos. Ou aqueles eventos, aquelas situações que chacoalham as informações cambiais naquele momento. Então, às vezes a gente entra ali numa situação de continuação ou num suporte e resistência e realmente, né, acaba falhando a nossa entrada. Então o que eu vejo muita gente perguntando para mim sobre isso. Que nem, por exemplo, essa entrada aqui. Por que eu já fiz a minha entrada aqui? Porque de acordo com a movimentação gráfica, ele não fez um gap acima do topo anterior, me mostrou fraqueza desde o candle de trás. Eu vi toda a movimentação da onda que ele havia feito. Ele buscou que um outro canal acima. E eu já falei para vocês sobre a tal da simetria aqui. Tem muita gente que fala aí sobre simetria, inventa um monte de coisa. A simetria nada mais é que você entender que existem formas proporcionais no gráfico. E quais são essas formas proporcionais? Essas formas proporcionais são os canais. Olha aqui o preço caminhando num canal. Quer ver? Eu vou te mostrar como é que se entende isso aqui. Vamos para o senhor Google. Ó, o que é simetria? Ó, tá indo até aqui. Ó. Inclusive, eu vou deixar aí no final da aula um vídeo sobre isso que eu tenho aqui no canal. Ó. Conformidade, medida, forma, posição relativa entre as partes dispostas de cada lado de uma linha divisória, um plano médio, um centro, um eixo. Então é isso. Então, a partir do momento que você analisa seu topo, você sabe até onde o preço pode ir, porque você vê as divisões dos canais. Não é à toa que uma das grandes teorias fala e explica que o preço do mercado caminha por canais. Então, quando você entende isso, você sabe aonde o preço está, você sabe para onde o preço vai, você sabe como ele pode entrar na situação. Ah, Cadu, mas aqui, ó, esse candle não ajudou a sua entrada aqui? É claro que ajudou.
A leitura dessa vela aqui, é claro que me ajudou eu entender, de acordo com como eu estudo o gráfico, é claro que me ajudou. É óbvio que quando você olha aqui, você vê um candle de alta em uma região de possível retorno do preço. Então você vê um candle de alta assim, indeciso, sem saber o que vai fazer. Aí de repente você vê um candle com um corpo desse tamanho, com um pavio desse tamanho aqui. É maior, né? Maior. É óbvio que eu estou vendo que quem está ganhando a batalha aqui é a queda, é o preço de venda. Só que eu sei, de acordo com a análise gráfica, até onde o preço pode ir. Então eu posso colocar em risco minha operação e continuar esse movimento? Posso, é claro que eu posso. Desde que eu entenda um contexto que está acontecendo no gráfico e eu sei como as ondas estão trabalhando, como o preço está trabalhando, qual é a correção que ele está trabalhando e o que ele vai fazer. Aí sim, dentre todas as divisões simétricas no gráfico, que é feito pelos canais, eu consigo fazer a minha entrada. E tem muita gente que fala assim, eu marco suporte e resistência, eu marco meu canal, será que está errado? Gente, não tem errado. Não tem errado marcar o canal. Não existe essa coisa de marcar errado, porque o que vocês têm que entender? O preço está subindo, né? Vou fazer assim, teve um topo aqui no passado. Ali foi um topo. Aqui é um topo, tá? Então o preço está subindo. O preço está subindo, o preço está subindo. Aí faz um candle desse tamanho aqui. Onde é a minha resistência aqui? A minha resistência é aqui ou é aqui? 5 segundos para a resposta. É no pavio ou é no corpo? 5, 4, vai pensando. 3, 2, 1. Onde é a minha resistência? Não tem onde é a resistência. Se você falar para mim que vai traçar uma linha aqui no pavio, eu vou falar para você que está certo. Se você traçar uma linha aqui no corpo, eu vou falar para você que provavelmente está certo. Mas o que importa nisso tudo aqui é que não existe um lugar que seja resistência. Existe uma região que é a resistência. Então, o candle pode chegar rápido e tocar aqui. O candle pode chegar devagarzinho e tocar aqui. Se você não entender o que é uma região, o que é um contexto, como a tendência está caminhando para lá, qual é o ciclo, qual é a fase do gráfico, se você não entender isso, não adianta nada. Não adianta nada. O candle final, ou essa movimentação final, vai ser apenas o quê? Vai ser apenas um detalhe em um contexto. Vai ser apenas um detalhe em um contexto. Isso aqui funciona tanto na questão da resistência como no suporte. Por isso que a nossa amiga aqui, por exemplo, ela entrou aqui nos comentários e disse assim, com tantos canais de YouTube, o único que realmente abre nossos olhos, porque ninguém fala sobre isso. Só fala de bateu, entrou e terceiro toque entrou. O pessoal está cansado disso, tá? O pessoal está cansado disso. Olha como é uma análise correta. Quando eu faço uma entrada aqui, o preço caminha com folga. Com folga, olha só. A vitória é com folga. Você consegue compreender isso? Olha onde eu entrei para baixo e olha onde o preço já está. Eu poderia fazer uma entrada dessa em qualquer mercado. Olha aqui, olha a entrada onde eu fiz e olha onde o preço está. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Essa questão dessa movimentação? Então é isso que faz o entendimento do gráfico. É isso que faz nós entendermos uma movimentação correta do gráfico. Tá bom? Então, aprenda, estude, reveja esse vídeo. Tente colocar isso na sua cabeça como forma educacional de aprendizagem, tá bom?
Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo.